Se você está começando aí no digital, muitas vezes sozinho ou com uma equipe reduzida, você vai ter várias tarefas para você executar, então várias pequenas coisas que muitas vezes acabam sobrecarregando e ocupando seu tempo para você não utilizar no que realmente importa, que é gravar conteúdo, que é criar estratégia. E a IA, hoje nós temos a IA e ela vem aqui justamente para te ajudar com isso. Desde que você consiga fazer isso, de uma maneira estruturada e saber exatamente quais ferramentas utilizar e como você montar isso. E nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês, como que você pode utilizar a IA para te ajudar nesse processo aí, você delegando tarefas e acelerando muito aí, o teu processo aí no digital e com isso você conseguir avançar muito mais rápido. Então aqui eu vou trazer algumas ideias de qual IA utilizar, quais ferramentas que você vai utilizar, quais são os passos que você vai seguir. Então isso com certeza esse aí vai ser um dos meus melhores vídeos que eu gravei até agora, e espero que traga aí bastante valor agregado e ajude vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é David, e aqui nesse canal eu falo sobre IA, como utilizar a IA para aumentar a sua produtividade, trago algumas dicas. E se você não é inscrito, se inscreve no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. E vamos em frente. E a tese principal que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo é que a IA ela pode ajudar bastante no processo, principalmente se você está sozinho. Então, você consegue acelerar bastante, você consegue delegar algumas tarefas, e isso aí vai te ajudar bastante mesmo. Então vamos começar aqui, eu vou apresentar aqui a minha tela, e principalmente aí quando você está começando, então muitas vezes você não vai conseguir pagar alguém para fazer, não vai conseguir pagar um social media, você não vai conseguir pagar alguém ali para criar tuas copies, ou até para criar suas landing pages, né. Então aqui a tese é que utilizar a IA para que você consiga começar de maneira enxuta, sozinho ou com mais, né, ou com tua equipe reduzida aí, mas principalmente sozinho, onde você consiga, já trazer o teu primeiro faturamento, e seja lançando aí o seu primeiro produto ou oferecendo o seu serviço, para que com você atingindo aí o seu primeiro faturamento, você consiga aí, aumentar a sua operação e trazer pessoas para ajudar, né. A IA, ela consegue sim te ajudar com muitas coisas, mas ela nunca vai substituir, né, um especialista nas áreas. Então vamos aqui para a tela. Qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Deixa eu dar um zoom aqui. Então a primeira coisa vai ser, assinar uma IA. Utilizar a IA gratuita, ali tem, né, o Claude, o ChatGPT, só que isso vai te limitar bastante, você não vai conseguir fazer quase nada. Então aqui como você vai basicamente vai ser você sozinho, né, então com certeza vai compensar essa assinatura dessa IA. E qual que são as 2 IAs que eu recomendo, tá, que você assine? Ou o Claude ou o ChatGPT. Então, normalmente aí, pessoal, hoje está muito em alta o cloud, né, se fala muito em cloud. Então eu digo sim que as 2, tanto o ChatGPT quanto o Claude, você vai conseguir fazer as mesmas coisas, porque, eh, o ChatGPT ele tem aqui uma ferramenta que é o orquestrador de agentes, que é o Codex. Então da mesma forma lá que o Claude tem o Claude Cowork e o Claude Code, o ChatGPT tem o Codex, que é essa ferramenta aqui, que você consegue criar automações, consegue criar páginas, enfim. Então aqui vai realmente por, experiência sua, qual que você já utilizou, qual que você, gosta mais, mas por um motivo específico que eu vou explicar ali na frente, eu recomendaria aqui, você tá assinando o Codex, o ChatGPT, né. Pode ser ali o plano então de, 99. Então pode ser o plano de R$ 99, tanto do ChatGPT quanto o Claude, só que, o Claude, ele acaba consumindo os tokens mais rápido, então você vai bater nos limites mais rápidos, não vai conseguir fazer tantas coisas. Já o ChatGPT ele tem um limite maior que no Codex. Então aqui já traz o primeiro motivo por que eu recomendaria o Codex. Mas de qualquer maneira, se você fazer pelo Claude também vai funcionar. Beleza.
Então qual que vai ser o segundo passo aqui, tá? O segundo passo é o seguinte, você com certeza vai precisar ali de uma página de vendas, você vai precisar ter ali, o teu site para você apresentar teu produto, seu serviço. Então aqui existem algumas ferramentas como o Vercel, que é onde você consegue gratuitamente colocar a página no ar, mas o que que eu recomendaria aqui fortemente, tá? Seria você estar contratando uma VPS. Por quê? Para quem não o que que é uma VPS para quem não sabe? VPS, ele é basicamente um computadorzinho que você aluga ali, um servidor remoto, onde nesse servidor, nesse computador, você consegue hospedar ali o seu site, consegue hospedar, também as suas páginas, enfim, consegue hospedar também as suas automações quando você criar, e também você vai conseguir hospedar o terceiro item que eu vejo que é muito importante para quem vai trabalhar sozinho, que é você hospedar o seu agente pessoal. Esse agente pessoal, ele vai ser muito importante, porque, ele que vai conhecer você, a sua marca, vai conhecer o seu tom de voz e é para ele que você vai delegar muitas tarefas. Ok, então você vai contratar lá a VPS, tem planos ali de VPS, a que eu recomendo é a Hostinger, até vou deixar aqui um link aqui embaixo para você, de como você pode contratar, mas tem planos ali de R$ 39 por mês, o plano anual, e você já recebe um domínio nesse plano anual. Então, o que é o domínio? Seria o seu endereço do seu site. Então, aqui no meu caso, meu domínio é solveflow.com.br. Então, você já ganha um domínio. Se você, de forma gratuita, vir pelo Vercel aqui, provavelmente você não vai ter um domínio, vai ser um link lá, vercel.app, aí não fica muito profissional. Então, a VPS você vai conseguir hospedar as suas ferramentas, hospedar o seu site, a sua página de vendas, e também já vai receber o seu domínio. Sobre o agente pessoal aqui, o que que eu recomendo? Existem os mais famosos são o OpenClaw e o Hermes. Eu recomendo aqui você utilizar o OpenClaw, tá? Que ele já está há mais tempo no mercado, já está mais estabelecido, mas também, assim, se você já testou o Hermes, por exemplo, não vejo problema nenhum, os dois vão conseguir, resolver o problema da mesma maneira. Aí, ok. Aí você vai, então, hospedar aqui esse teu agente pessoal dentro da sua VPS, certo? Eh, e o que que esse agente pessoal aqui vai te ajudar? Quais são as tarefas que ele vai executar para você? Então você vai colocar ele lá no seu Telegram, então, ou seja, você vai conseguir se comunicar com ele do teu celular a qualquer momento. Então esse agente aqui, ele roda 24 horas por dia lá na sua VPS e você consegue conversar com ele pelo Telegram. Então se você está na rua, em qualquer lugar, você consegue solicitar coisas para ele. Essa que é a principal diferença de você, ter um agente pessoal e você utilizar ali o Cloud ou o Codex para fazer as coisas. Aí o que que você vai delegar para esse agente pessoal? Inicialmente, né? Com certeza você vai definir ali o seu nicho e você vai delegar para ele aqui, por exemplo, você vai pedir para ele trazer todo dia ideias de pauta baseado aí no seu nicho. Então todo dia você pode pedir para ele, ó, me mande todo dia às 10 horas da manhã ideias de conteúdo, pesquise também por notícias e traga ideias de conteúdo para mim falar sobre o meu nicho. Vai pedir também para ele monitorar as suas redes sociais. Então ele vai te trazer diariamente um relatório de como que tá indo as views, como que tá indo, comentário, enfim, ele vai fazer um monitoramento das tuas redes. Você também vai pedir para ele, monitorar os concorrentes. Então aqui ele vai te trazer todo dia ali o que que os teus concorrentes estão fazendo, que conteúdo que eles estão soltando, se ele lançou um novo produto, se ele está fazendo algum lançamento, porque isso aqui são coisas que vão te ajudar a você criar novos conteúdos, que com certeza é a coisa mais importante aqui, que é a criação de conteúdo, né. Então propriamente, né, o passo seguinte aqui é 4 criação de conteúdo. Então você vai começar aqui a atrair audiência para você. E esses insumos aqui que o teu agente pessoal trazer, vai te ajudar aqui nessa criação de conteúdo. Você também pode pedir para o seu agente pessoal, né, então
Vou trazer ele aqui, ó, mais coisas, você vai ver com o passar aqui do vídeo, você vai ver como que ele, né, como que ele vai ser muito importante. Eh, você vai explicar para ele você vai explicar para ele o que que você sobre o que você fala, né, então você vai explicar o tom da sua marca, você vai explicar para ele, quem é o seu público, e ele vai guardar aqui dentro da memória, né. Então o agente pessoal ele tem uma o teu agente pessoal ali, né, o OpenClaw, ele vai ter uma memória muito melhor de longo prazo. Ele vai sempre se lembrar de você, isso vai ajudar bastante quando você pedir novas coisas para ele. Então você não precisa sempre explicar do zero. Quando você vai lá utilizar o cloud, você abre uma nova conversa, muitas vezes você também vai ter que, eh, explicar para ele de novo sobre o que que você quer. E no decorrer que você vai pedindo tarefas para ele, você vai pedir para ele criar skills. O que que é uma skill? Então uma skill é uma habilidade, né, a tradução literal é habilidade. Então o que que seria habilidade? Então vamos dizer que você ensinou ele um processo. Então você ensinou ele ali: "Ó, eu quero que você", vou pegar aqui um exemplo de uma prospecção, tá, vamos supor que você está vendendo um serviço. Então se você fala para ele: "Eu quero que você procure uma lista de 10 empresas do nicho tal, que tenham tal características e me traga aqui o telefone dela". Então você pediu para ela uma vez, você explicou como que é o processo, aí você pede para ele criar uma skill, uma habilidade, onde ele vai salvar esse processo que ele executou e sempre quando você quiser fazer de novo a mesma coisa, você vai pedir para ele usar aquela skill. Basicamente isso, é um resumo ali de como que ele executa uma tarefa. Uma skill nada mais é do que isso. Então, com o decorrer do tempo, mais coisas você vai pedindo para ele e mais habilidades ele vai criando, né, mais skills ele vai criando, e com isso você vai ter um arsenal de tarefas que ele vai conseguir fazer sozinho. Muito bem. Então, aqui na criação de conteúdo, como você tá e só um ponto, por que que eu recomendei você estar utilizando aqui a assinatura do ChatGPT, né. Porque você consegue utilizar o Codex aqui, a mesma assinatura como token para o seu agente pessoal. Então, você não todos esses agentes pessoais, você precisa conectar uma IA nele para ele rodar, né, o cérebro dele. Então, o cloud você não consegue fazer isso. Já com o ChatGPT ali, o Codex, você consegue plugar para ele usar ali a própria tua assinatura do Codex como cérebro para ele rodar. Então você não precisaria ficar gastando em API, tá. Então esse é o motivo que eu também recomendei ali o assinatura do ChatGPT. Ok, e na criação de conteúdo, então você vai ter essas ideias ali, essas ideias de pautas, ele vai poder te ajudar com os roteiros. Eu não recomendo que você utilize ele para criar os seus roteiros, porque eu acho que o roteiro criado pela IA não assim, não fica algo muito natural. Então eu acho que eu gosto de utilizar como ideias, né, ideia de pauta, de como conduzir ali, o vídeo, mas não ele mesmo propriamente criar o roteiro, tá. Outra IA aqui que pode te ajudar bastante na criação de conteúdo, que é quando você quer se aprofundar em algum assunto, é o Notebook LM, que é uma IA gratuita. Então o Notebook LM, deixa eu colocar aqui gratuito, e, você vai usar ele para aprender. Aqui ficou errado. Então aqui no Notebook LM você pode colocar o que que você quer aprender, ou você consegue jogar um PDF, um livro, um vídeo do YouTube, e o Notebook LM você consegue conversar com ele, ele vai te dar o resumo daquele assunto, ele consegue gerar um áudio, consegue gerar um podcast, então ele acaba ajudando bastante aqui você nesse processo de criação de conteúdo para você aprender novas coisas, para você poder passar aí para sua audiência e com isso com certeza aí vai te auxiliar muito aí na criação de autoridade. Ok. E o quinto passo, o que que você vai fazer, né? Você vai começar a criar o conteúdo e depois, você vai querer criar o seu produto ou o seu serviço, né? Então, produto ou serviço. Então, aqui, se você vai vender um infoproduto, então você pode vender aqui, por exemplo, né, um mini curso, você pode fazer um workshop, ou se você for isso, né, para produto. Ou se você for vender serviço, aí você pode vender, por exemplo, serviço de copy ou serviço de, eh, enfim, de edição de vídeos, por exemplo. Aqui é só para a gente quebrar, né. E
quando você tiver o que que você vai vender, como que você vai monetizar, você com certeza vai precisar criar ali a tua página de vendas do teu site. Aí o que que você vai fazer? Então, sexto passo, criação da sua landing page, onde você vai descrever lá quais são os seus produtos, né? Onde você vai colocar lá o seu serviço e como que as pessoas podem entrar em contato com você. Aqui, se você assinou, aqui você vai utilizar o Cloud Code ou o Cloud, né? Ou no caso ali, como eu sugeri, você vai estar utilizando o Codex se você fez a assinatura do ChatGPT. O que que é o Codex? Ele aqui é a ferramenta onde ele vai criar, né, ele vai construir para você essas páginas. Então ele vai construir aqui, uma pá a tua página essa landing page para você. Ele também pode construir as automações, ele pode construir aqui os seus apps internos, então essa ferramenta que você vai utilizar para construir, né, as suas coisas. E daí o que que você vai fazer? Você vai primeiro então você vai criar qual que vai ser a copy da sua landing page, né, o texto que vai conter na sua landing page, e quem vai criar essa copy aqui vai ser o seu agente pessoal, porque ele já te conhece, ele já conhece sua marca, então você não vai precisar mandar todo aquele contexto de novo. Então aqui a gente tem de novo, né, o nosso agente pessoal aqui em cenário. Você vê como ele vai te ajudar muito aí em várias etapas, ok? Aí você vai construir então aqui com o Codex a sua landing page, e daí você vai hospedar onde? Você vai hospedar na sua VPS que você assinou lá em cima. A sua landing page vai estar lá dentro da sua VPS, ok? Para quem não sabe o que é landing page, então é o teu site, né? Perfeito. Ah, mas eu não, mas eu não sou técnico, não sei como que eu posso subir para minha VPS aqui, o site que foi criado, minha landing page. O que que eu faço? O próprio Codex, ele vai te ajudar nisso. Então você pode aqui, vou te passar uma dica aqui, ó, que é você, quando você vir aqui assinar a VPS pela Hostinger, você vai pedir, tem as opções lá tem lá as opções de qual sistema operacional que ele vai instalar e também que se você já quer que venha com algum aplicativo instalado. Aí você vai escolher a opção de instalar com, o Qlify. Esse Qlify é uma ferramenta que faz o gerenciamento da sua VPS, basicamente. Aí, o que que vai acontecer? Aqui, o Codex, você vai aqui no Codex, você vai colocar um MCP. O que que é o MCP? É um conector. MCP é um conector que faz com que a sua IA, né, consiga conectar com outras ferramentas. Então não tem lá você não consegue conectar lá no cloud, né, no Codex o seu Google, o seu calendário, o Notion para quem o utiliza, né, outras ferramentas. Então MCP é exatamente esse conector, né. Então vou colocar aqui MCP/conector, conector do Qlify. Aí o Codex vai conseguir sozinho desenvolver aqui a sua landing page e vai conseguir sozinho já subir ela dentro da sua VPS. Bem simples, você não precisa nem se preocupar com essa parte técnica, porque ele que vai fazer. Então, o Codex você vai utilizar aqui como o seu, digamos assim, o seu gestor de infraestrutura e desenvolvedor, e o seu agente pessoal, ele vai ser aquele o teu, né, o teu aliado ali, o teu gestor de tarefas, enfim, onde ele vai te ajudar, vai conhecer a sua marca e vai te ajudar em todo esse processo, e é para quem você vai delegar as suas tarefas. Depois, qual que vai ser o próximo passo? Provavelmente, em algum momento, você vai fazer tráfego pago. Então, seja através de um lançamento, se você for fazer um lançamento, ou se for um perpétuo, né? Ou se você for vender um serviço. Provavelmente em algum momento, né, você vai fazer tráfego pago. E aí o tráfego pago, partindo do princípio que você ainda não tem condição de pagar aqui um gestor de tráfego, você vai o teu agente pessoal vai te ajudar aqui a fazer esse tráfego pago. Então você vai conectar então o teu agente pessoal lá no gerenciador de anúncios, e ele vai te dar insights, vai te falar assim, ó, ele vai te ajudar a orquestrar as tuas campanhas. Então ele vai te dizer o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, vai te dar dicas, ó, esse criativo tá indo bem, grava um novo criativo.
Então você vai basicamente delegar aqui para o seu agente pessoal o monitoramento das suas redes sociais. Desculpa, monitoramento das suas campanhas. Então ele vai dizer o que está funcionando, o que não está funcionando, e vai te auxiliar aqui nesse processo para que você consiga, né, otimizar bastante esse dinheiro aí que você investir nesse tráfego pago. E a partir desse momento, daqui para frente, né, quando você, fazer o teu lançamento, né, ou começar aí fazer o teu tráfego, e também através do conteúdo orgânico que você vai criar, vai começar a vir aí o seu primeiro faturamento, né, aí você continua fazendo o mesmo. E um ponto muito importante que como você vai delegar aqui, pequenas tarefas para o seu agente pessoal, isso vai te liberar mais tempo para que você consiga focar aí na criação de conteúdo, que é onde realmente importa e onde vai te trazer mais retorno. Então, a partir daqui para frente, do item 7, né, você já vai estar gerando, você já vai ter o básico. E como você tem aqui a sua você vai ter já tem aqui, então, a estrutura necessária, a base, então você já vai ter uma VPS. Essa VPS depois você vai poder, daqui a pouco, hospedar um quiz que você criar, você vai poder hospedar algum formulário que você criar, você vai poder, hospedar ali o N8N, se você for fazer algumas automações em algum momento. Até inclusive o próprio Codex, você pode pedir para ele fazer pequenas automações. Então vou te trazer aqui um exemplo, né. O item 8, qual que seria uma evolução aqui? Criar automações. Vamos trazer aqui um exemplo então. Carrinho abandonado. Outra automação aqui seria, eh, envio de e-mails, marketing. Aqui você pode utilizar algumas ferramentas já existentes para esse e-mail marketing, né. Eh, Só que você consegue até pedir para o próprio construir a sua própria ferramenta interna. Da mesma forma, quando você começar aqui, eh, quando você vir aqui na sua landing page, você vai colocar lá um formulário, né, para as pessoas se cadastrarem e ela entrar em contato com você, ou aqui no orçamento também você vai fazer isso. Então esse formulário você vai hospedar lá na sua VPS e quem vai construir esse formulário vai ser o Codex. E um ponto bem importante, que você precisa aqui armazenar, então todos esses leads que chegaram, que entraram em contato com você precisa armazenar eles em algum lugar. E você pode pedir para o Codex ele criar aqui um CRM simples. Se você não quer gastar dinheiro com CRM, né? Então vamos pedir aqui, ó, criar um CRM simples e você vai hospedar esse CRM lá na sua VPS, onde você vai armazenar todos esses leads que forem chegar dentro desse CRM. Existem algumas opções gratuitas também, como, por exemplo, o Twenty CRM, é um CRM gratuito, Twenty CRM. Aqui é um CRM gratuito, que você consegue, hospedar ele na sua VPS, então não tem custo nenhum com o CRM. Você também, se você quer uma coisa mais talvez mais simples ainda, você pode salvar esses leads diretamente num banco de dados, então aqui a gente tem o Supabase, por exemplo. Mas se fosse para você usar um Supabase, já aproveita que você tem ali o Codex e já pede para ele construir para você um CRM simples. Então, trazendo aqui então para fazer um fechamento aqui de tudo que a gente falou até agora, então vamos lá. Então você vai utilizar aqui o Codex, né, essa assinatura da SAA, para construir as coisas, então vai construir as ferramentas necessárias, então vou colocar aqui ferramentas. E se você está assistindo esse vídeo e pensou: "Beleza, mas como que eu aplico isso no meu caso? Por onde que eu começo? Que tarefas que eu posso delegar?". Eu tenho uma mentoria individual, onde ela é voltada justamente a te auxiliar nesse processo e entender ali, quais são o que que a gente consegue delegar, como construir essas ferramentas, como construir, né, esse ecossistema aí com IA e automatizado. E eu monto o plano tático aí contigo do que fazer e também, junto com isso, eu acompanho você nesse processo para garantir que tudo dê certo. Eu vou deixar o link na descrição e só lembrando que por se tratar aí de uma mentoria individual, onde é eu e você apenas, as vagas são limitadas. Landing page, formulário, CRM simples,
Você vai ter aqui a VPS, onde você vai hospedar as ferramentas. Você vai hospedar tudo isso aqui na sua VPS. E você vai ter o seu agente pessoal, que ele vai basicamente que você vai delegar tarefas e te ajudar no processo. E que também vai estar hospedado aqui dentro da VPS. Então aqui eu trouxe aqui quais algumas tarefas que você consegue delegar, então ele vai te trazer ideias de pauta, ele consegue monitorar seu e-mail, monitorar suas redes sociais, fazer a gestão das suas campanhas, e no decorrer do tempo, com o passar do tempo, você vai conseguindo delegar mais tarefas ainda. Então daqui a pouco você consegue delegar para ele visualizar as mensagens recebidas do suporte, escrever respostas, né. Então quanto mais o tempo vai passando, mais você consegue delegar tarefas e mais ele vai conseguir aí, te ajudar no processo. Com isso aqui, você já tem toda a base necessária do começo até aí você conseguir faturar aí os seus primeiros dígitos e conseguir aí muito sucesso. Então aqui partindo da premissa, né, de que gastar o mínimo possível, então só você pagar ali só as ferramentas necessárias, então você vai gastar ali, no caso com a VPS, né, um valor de R$ 39 ali por mês, e você vai gastar com a assinatura da IA, então tem o plano ali de R$ 99, que é o plano Plus ali, se você pegar o Codex, né. O Cloud também tem o plano ali, o mais básico ali, o Pro, né, que é 99. Mas no decorrer do tempo, quanto mais coisas você for criar, mais coisas você for fazer, aí talvez vai chegar um momento, né, com certeza vai chegar um momento que vai bater no limite ali das 5 horas, até no semanal, e daí você vai fazer sentido para você aí pegar um plano com maior capacidade, né. Mas até chegar lá tem um certo caminho. Se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, né, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o like no seu vídeo, que é uma coisa muito importante para que entregue para outras pessoas. Também deixa aí o seu comentário aqui no vídeo, o que que você achou, se você adicionaria mais alguma coisa. E dá uma olhada nos outros vídeos que tem no canal, se tem algum vídeo aí que também possa te auxiliar. E a gente se vê até o próximo vídeo e um abraço.